de falar, olha, pera um pouquinho, eu não quero passar e que as pessoas, sabe, curvem-se perante a minha passagem, joguem tapete vermelho, pétalas de rosas. Gente, não precisa disso. Se eu jurei em condições, sejam quais forem. Se eu não posso salvar o paciente, eu jurei que eu vou amenizar o sofrimento dele. E esse juramento eu não fiz para o homem, para o ser humano. Nós temos que entender que esse é um juramento respeitando todas as crenças. Como eu falo, todas as religiões. Você jura para um ser superior. Ou seja, não é para o homem. Aí vem aquele velho jargão. Quanto mais lhe for concedido, mais lhe será cobrado. E vai ser cobrado sim. Fatalmente, de um jeito ou de outro. Talvez de uma forma que a gente consiga entender que é uma cobrança, ou às vezes nem entendemos, mas é. Mas é Com muito certeza. bom. É um Com desafio. certeza. Eu sempre gostei de Agora, desafios. como é que é essa... Quando a gente fala em dor, a gente fala... Não é um beliscão, né? Quando você se machuca, é uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, uma dor aguda ou não. Então, quando a gente fala de uma pessoa no controle da dor, como seria a ação de um especialista, de um médico, digamos, nesse sentido? Ótima pergunta, excelente. Aliás, são perguntas maravilhosas, porque Obrigada. dá um cunho para a gente conversar bastante. Muito difícil também, porque nós temos uma crença arraigada. A crença de hoje é assim, as pessoas já vão passar em consulta, até mesmo no convênio particular, não é só a questão SUS. Passam já pensando, puxa vida, eu vou ser agredida, eu não vou ser vista, não vou ser ouvido, eu vou sair daqui com um remédio que eu nem sei, talvez para quê, e talvez nem seja a medicação apropriada. Então, Com atuar certeza. no meio desse, eu falo que assim, é você nadar no meio de tubarões. Você tá, tira um tubarão para cá, outro, mas eu garanto, se você conseguir cruzar de ponta a ponta, atravessando os tubarões, quando você levantar do outro lado, eles vão falar, puxa vida, talvez ele tenha razão. E assim, até é muito interessante, e volto a falar que eu particularmente não acredito em casualidade. Eu estava numa parte docente na terça-feira, e justamente ensinando e ajudando tanto internos, quinto e sexto ano, como residentes já especializando. Uma paciente oncológica, ela pegou uma interna, todo quinto ano de medicina, pegou pelo jaleco, chacoalhou, começou a gritar com ela, eu quero minha medicação. Eu apareci e falei, olha, espera um pouquinho, né? Vamos exaltar, não, mas eu estou 6 horas aqui e tal. Eu sou oncológica, ou seja, então ela já pegou, eu sou oncológica, então ela se colocou na frente de todos. É que todo mundo que sente dor acha que a Todo sua é a mundo, pior. exatamente, esse é o ponto. Só que também até eu peguei, depois, quando os ânimos se acalmaram, eu mostrei para ela na sala do lado. Eu falei, a senhora está vendo aquele senhor ali? Que ele está de costas para nós? Ele está aguardando para o quê? Para que eu faça uma punção de alívio, pois ele tem o quê? Uma neoplasia no pulmão. As dores que ele sente são excrucitantes. Agora, com que direito a senhora tem? Eu me anulo perante isso. A senhora tem mais direitos que ele? Não vou falar em relação a mim. E nem tanto que a senhora estava agredindo, né, uma futura médica. Tudo bem. Eu entrei para tentar estabelecer a ordem, se for possível. Foi difícil, mas eu consegui. Foi mais uma. Ela pegou, virou para mim e falou assim, olha, doutor, eu vou ser bem franca com você. Você não se importa comigo, eu não me importo com você. Você me dê o meu remédio e eu vou embora e a nossa saúde continua do jeito como sempre foi. Aí eu parei, aí ficou aquele negócio, todo mundo olhando, falando assim, o que o chefe vai falar agora, né? Eu dei aquela olhadinha pro alto. Falei, a senhora errou numa coisa. Falei, a senhora tem todo o direito do mundo de não se importar comigo. Não ir com a minha cara, não gostar do meu cabelo, do meu óculos, da barba, enfim. Não tem problema nenhum. Eu não estou pedindo isso. Mas primeiro, estou clamando o que? Decência. Olha a condição a qual nós estamos atendendo. Aí aquela coisa, ela falou assim, mas eu não tenho culpa. Falei, concordo, mas não estou acusando.
Falei, eu só estou querendo dizer o seguinte, por mais que a senhora não goste de mim, mesmo eu não tendo feito nada, eu a amo. Eu a amo e eu me importo com a senhora assim. Aí deu uma desarticulada. Aí eu sou muito, por mais que assim, a medicina exige a razão, também é um lado complicado você trabalhar razão e emoção. E espiritualidade. Por isso que na dor você tem todos esses elementos. E é muito difícil, porque é justamente isso. O paciente, quando ele vem pra gente, ele vem totalmente fragilizado. Ele já passou por um processo que quebrou ele inteiro. Ele Olha, já tomou doutora, eu vou falar. Que é horrível isso. Se depender do SUS, a pessoa vai chegar esmiuçada perto do SUS. Eu já cheguei a utilizar o SUS, a ir ao hospital com muita dor. E assim, eu só vou se eu tiver com muita dor. Porque eu sei o que me espera. Digamos assim, todo o background, todo o processo que eu vou ter que passar. Para passar, para fazer uma ficha, eu demorei 4 horas. Exatamente. Para passar pelaquela seleção, a triagem, Isso. eu demorei 2 horas. Ou seja, eu já estava 6 horas com dor, esperando burocracia. Aí, quando eu chego na sala do médico, ele fez, nossa, mas a senhora está aqui há muito tempo. Eu fiz, pois é. Ele fez, mas pra gente não chegou nada. Eles estavam conversando porque não tinha chegado nada para os médicos. Puxa, olha aí. Aí eu falo pro senhor, como a pessoa pode chegar de bom humor, né? Pro médico e falar, olha... Eu falei pra ele, olha, o que eu sentia quando eu cheguei tá 10 mil vezes pior. Claro, porque entra o cunho que emocional. Emocional. Também. Porque, mas por que tá tudo isso? Porque o sistema parou. Gente, antigamente não tinha computador. Você fazia uma fichinha, levava o médico e chamava, pelo amor de Deus. Isso chama-se delegar responsabilidades. É muito fácil, concordo plenamente. Então, a culpa assim, não é minha, o sistema parou. Eu concordo com o senhor. Médico tem culpa? Não. Mas, infelizmente, nós também temos profissional, e aí não é uma exclusividade médica, mas temos profissionais relapsos. E alguns médicos, a pessoa passou por todo esse processo, ele chega na pessoa, não toca, não pergunta ouve, nada, não ouve, não olha. Fala, toma uma gotinha disso aqui, pode ir para casa. Isso. Ou seja, 10 horas de espera resume-se em 2 minutos de palavra. Quando chega 2 minutos... acho que até fui generoso demais. Pois é. Então tem alguns, infelizmente, e eu digo, não é uma exclusividade da especialidade médica, a gente tem aí em todos os setores algumas pessoas que são, não sei se a palavra certa seria irresponsável, mas que causam esse tipo de coisa. E uma dor que era, olha, se você passar um negocinho aqui assim, a pessoa já vai se sentir aliviada porque estão cuidando dela. Exato, exatamente. Aí a parte emocional que muita gente não vê. Porque depois de 10 horas, o seu emocional está extremamente abalado. Por isso que eu falei para o paciente, eu falei assim, a senhora está no seu direito de não ir com a minha cara. Só que pensando nisso tudo, que ela também já devia estar somando tudo isso mesmo, já umas 10 horas quase, paciente oncológico, gente, pelo amor de Deus. Aí você vai, briga. Você é o médico chato que vai lá e fala assim, gente, vamos mudar um pouquinho o protocolo de sistematização do hospital? Sai pronto. Aí te boicotam. Então, assim, é difícil? É claro que é difícil, senão nós não estaríamos aqui todos. Eu estou no outro plano. Mas a vida é a diversidade. Se eu acordar numa rede e falar assim, que bom, né, eu estou evoluindo, eu vou estar me enganando. Tem que ser uma cacetada mesmo, eu falo tem que ser. E outra, cada plantão, por mais parecido que seja, e por mais que você esteja 20 anos na instituição, por mais que seja o mesmo paciente, um atendimento é diferente do outro. E tá vendo como as coisas são tão arraigadas? Olha, essa concepção do SUS é uma concepção geral e ela não é mentirosa. É totalmente verdadeira. E eu tenho um hábito, que às vezes minha noiva fica até ruborizada, mas eu passo com um colega, eu não falo que eu sou médico, mesmo porque eu não tenho que ter privilégios com isso, não tem que ter. Infelizmente ainda tem essa diferença. Em convênio, aconteceu várias vezes, o colega passando, eu mal falei, fez assim, levantou a mão para parar de falar,
continuou psicografando com todo respeito, né? Escrevendo. Pegou. Falei assim, eu nem falei o que está acontecendo comigo. Não, mas olha, é só você ir na sala ali que já vão te dar medicação e tal. Aí, no final, eu pego e falo assim, olha, colega, muito obrigado. Aí, para. Você falou, colega? Você é médico? Sou. Por quê? Por que você não falou no começo? Bom, não sei se você tentou ouvir um pouquinho, eu tentei até falar meu nome, não consegui. Que dirá falar que eu sou médico. E tem outra coisa. Qual a diferença? Exatamente. Eu tô doente do mesmo jeito. O que interessa? Igual a uma pessoa que não é médica. Exato. Se na medicina, tentando fazer o mais correto, porque para o médico não ficar se tratando porque é tendencioso, se eu estou indo ao auxílio de um colega e o colega não deixa nem eu falar meu nome, que dirá a minha profissão. Não, isso o senhor tem razão, isso não é uma exclusividade de SUS. Por isso que eu quis dizer que da especialidade médica, porque isso pode ser no particular, como pode ser no SUS, é que isso acontece. E é por isso que eu dou toda a razão. Mas agora, olha o universo que nós temos que enfrentar. É um universo que ele é multifatorial em questão de problemas, de reveses. São muitos problemas. Mas eu volto a dizer, poxa, quem não tem inimigos, quem não enfrenta problemas é quem não se posiciona na vida. Eu me posiciono, eu estou aqui. É o meu nome, meu currículo, eu estou aqui. Eu estou disposto a falar o que for. Eu não tenho o menor problema em relação a isso. Fico triste porque muitos dos meus, não só dos colegas, é uma forma educada de tratarmos, referir ao outro, mas profissionais da saúde ou todos os outros profissionais. Muito triste porque isso é mais que uma parte temporal. Isso é totalmente cultural. E é uma cultura que não é de uma década, 2, 3, 4. Isso é secular. É secular. Então, o que acontece? No caso, o médico, por exemplo, muitas vezes ele se apoia numa coisa secular que o beneficia. Opa, eu vou me apoiar no fato de me enxergarem como Deus. Aí ele fala, opa, que legal. Isso interessa para ele. Puxa, mas olha, mas caramba, que coisa louca, né? Olha, isso aqui não é legal. Tem 100 anos que os pacientes pensam assim. Isso aqui eu não quero. Joga pro lado. Não pode ser assim. A mudança, ela tem que ocorrer. Isso é muito difícil. A luta, ela é árdua. Mas ninguém nunca falou que não seria. Então, se você não pode escalar uma pirâmide pelo topo. Aí eu tenho amigos que são colegas médicos no Canadá, França. Eles ficam assim, eu falo, estupefatos. Quando eu falo o que acontece aqui no Brasil, eles dão risada e falam assim, mas não é um rir sarcasmo, é um rir de nervoso, de inconformado. Como assim? Luciano, como assim? Pois assim, infelizmente, ainda funciona dessa forma. A parte da dor eu vejo um pouco. Agora me veio uma imagem. Também consigo fazer um paralelo com aquela história do incêndio na floresta e Andorinha. A Andorinha indo e voltando, 3 gotinhas, jogava na floresta, voltava. 3 gotinhas, todos os animais olham para ela e falam assim, você não vai fazer nada, minha filha, com isso. Olha a extensão desse incêndio. Ela falou, olha, realmente sozinha talvez eu não faça. Mas se cada um fizesse a sua parte, com certeza as nossas moradias estariam não tão prejudicadas. Então, é claro que existe também uma tendência a um apedrejamento sociocultural. De você pegar o médico também e sentar a bordoada. Porque também existe a questão de, é uma classe que ganha. Já foi. Hoje, eu não conheço. Aliás, se conheço, são muito poucos os médicos que da medicina estão ricos. Você pode ter um grau de conforto? Pode sim. Porém, vai trabalhar muito para isso, né? Exato. E é o que eu falo para os meus alunos, para os futuros médicos e os já médicos. Eu falo, a escolha da medicina é uma escolha que eu acredito que você é muito jovem para fazer. Você deveria ter mais maturidade para poder chegar e falar assim, eu juro perante o Altíssimo que eu vou sim
abrir mão disso, aquilo outro.